paz do Senhor Jesus, meus irmãos, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje eu estou aqui com um grande amigo, um grande homem de Deus, pastor Rafael França, né? O pastor Rafael França é um amigo há muitos anos, né? Tenho um carinho muito grande por ele. A gente morou próximo ali no mesmo bairro, né? E o pastor Rafael tem me abençoado já há muito tempo com muitos bons conselhos, né? Acompanhei um pouquinho da jornada nele. Eu não era nem convertido ainda, né? O pastor Rafael já estava num processo pastoral, né? Inclusive, uma coisa que me marcou muito foi quando eu perdi minha mãe, né? Com 16 anos, eu lembro que o pastor Rafael tinha uma lan house, né? E ele né? Foi usado por Deus para me dar conselhos, né? Pastorais, né? Em momentos que foram difíceis para mim, né? Então eu tenho muita gratidão, não só por isso, mas no decorrer da minha caminhada, o pastor Rafael já foi muito usado por Deus para me dar sábios conselhos, né? O pastor Rafael França é bacharel em teologia, pós-graduado em liderança e gestão de pessoas, é pastor da Igreja Cristã Mundial do Boa Vista, né, a qual o pastor presidente é o bispo Júlio Vertulo, né, e está há 18 anos aí servindo a Jesus, né, 12 como pastor, né, e 5, né, pastor? Você falou 6 no Boa Vista? 6 anos? 5, 6 anos no Boa Vista. 5, 6 anos como pastor no Boa Vista. E hoje é o nosso convidado aqui para a gente bater um papo aqui, fazer um bate-papo bíblico, né? Sobre liderança e chamado para abençoar vocês aí, né? E aí a gente vai responder algumas perguntas dentro desse assunto, né? Liderança e chamado, né? Quer falar alguma coisa, pastor? Fique à vontade. Sim. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Como é bom nós estarmos juntos aqui nesse dia tão importante. Eu tenho certeza que vai ser um período muito edificante, tanto para a minha fé quanto para a sua fé. O Elber é um parceiro na fé, um irmão, amém, é mestre, alguém muito envolvido com as coisas de Deus, é um homem de Deus. E é um grande prazer nós estarmos juntos aqui para compartilharmos ideias, aprendermos juntos e crescermos juntos. Glórias a Deus. Amém, pastor. Amém. A gente separou algumas perguntas, a gente criou juntos algumas perguntinhas, né? E a gente vai utilizar elas para ser como um guia assim, para as nossas respostas, né? E a primeira pergunta que a gente quer responder, né, seria: o que é um chamado? Pastor Rafael, o que é um chamado? Meu Deus. O chamado, ele é algo, fica um pouco redundante, mas é muito importante para você entender. O chamado, ele vem de quem chama. Se hoje eu sou eleito, é porque alguém me elegeu. Se eu fui convocado, é porque alguém me convocou. O que seria o chamado? O chamado seria a escolha, alguém me escolheu e por isso me chamou. Alguém me elegeu e por isso me chamou. O meu bispo, o bispo Júlio, ele gosta muito de um termo que é semelhante ao chamado. São os vocacionados. Nós fomos vocacionados por Deus. Aleluia. Nós fomos vocacionados por Deus. Se deixar, eu começo aqui, vou até... Pastor, fica à vontade, pastor. Aqui a gente, né? Fica à vontade. A palavra diz em Mateus 24, versículo 24. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais. Agora olha o detalhe. E maravilhas, para, se possível, enganar até os chamados, os eleitos, os vocacionados, os escolhidos. Meu Deus. Quem é chamado é porque foi escolhido. Se nós estamos aqui, é porque nós somos escolhidos, nós somos chamados por Ele. Amém. Isso é o início do que é o chamado. Glória a Deus. Agora, para pensarmos sobre chamado, tem muita coisa aí para nós decorrermos, para nós discorrermos desse assunto de chamado. É verdade. Do grego, eu fui buscar
um pouco a tradução dessa palavra eleito, dessa palavra chamado, são os escolhidos por Deus, aqueles que obtiveram a salvação em Cristo. Os cristãos são chamados de escolhidos, eleitos. Olha que interessante esse texto de Romanos capítulo 8, eu fiz questão de anotar ele aqui, Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 33, quase. Quase Eu vi bateu. o 28, mas eu escolhi o 33. Glória a Deus. Eu vi o 28 e escolhi o 33. Olha o que a palavra do Senhor diz. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. O chamado é escolhido. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Amém, pastor. Glória Amém. a Deus. Queria complementar um pouco, né, o que o pastor disse. Eu pesquisei também um pouquinho no grego. Essa palavra significa kletos, né? Chamado kletos, que é, como o pastor acabou de, né, explicar pra gente de forma bem clara, que é chamado, convocado, né, convidado, né? E uma definição legal aqui, que eu vi aqui, né, de alguns teólogos, é que o chamado é uma profunda convicção pessoal para realizar um projeto divino específico. Então o chamado é uma missão, é um propósito, né? É uma direção de Deus, uma ordem, uma incumbência divina para realizar algo determinado, né? Um propósito divino, né? Então os chamados, eles seriam como o pastor disse, os escolhidos, os nomeados, os designados. Sim. E esse texto de Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Né? Interessante que o chamado, ele não é um criador do propósito, ele é chamado para cumprir um propósito divino, né? Claro que ele vai ser parte disso, né? Com a sua liberdade, com as suas escolhas, mas o chamado, ele identifica, né? Um chamado de Deus, uma missão de Deus, né? E um outro texto diz assim, 1 Coríntios 1:1, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, né? Então Paulo, ele identificou o seu chamado por Deus de ser apóstolo de Jesus Cristo. E cada um de nós temos os nossos chamados, né, individuais de Deus, né? E é isso. Então, essa é uma breve definição, né, do que é chamado, do que é um chamado. A segunda pergunta que a gente queria responder juntos aqui seria: como identificar o meu chamado, os meus dons? Chamado, a gente tem vários textos bíblicos que diz que nós fomos chamados para sermos santos, fomos chamados para uma esperança eterna. Tem vários tipos de chamado de Deus, mas tem o chamado específico em relação aos nossos dons, né, pastor? Sim. E como que a gente pode fazer, pastor, né, para a gente identificar o nosso chamado, os nossos dons? Sim. Quando nós entendemos a respeito da origem do chamado, nós percebemos que junto com o chamado, e coincidência ou não, e nós entendemos que não existe coincidência, é a cristocidência, né, que alguns costumam utilizar, junto com o chamado, a chama que arde, o chamado, a chama. Junto com o chamado, o Senhor, ele não nos envia nessa batalha, nessa luta. Paulo disse que nós estamos em uma constante guerra. O Senhor não nos envia desarmados. Pelo contrário, junto com a chamada vem as ferramentas, junto com a chamada vem toda essa bagagem que são os dons espirituais, os dons ministeriais. Isso são ferramentas que o Senhor dá aos seus escolhidos. E por favor, preste atenção na origem. Quem chama para um propósito. Quem chama para um projeto. E seria muito injusto deste que chamar e não municiar, chamar e não preparar, chamar e não dar ferramentas. Então, o que são os dons? Os dons são ferramentas daquele que foi escolhido. Os dons
que são essas ferramentas que foram liberadas por aquele que chamou. Eu costumo repetir uma frase constantemente. Essa frase, essa verdade, essa frase, ela ministra o meu coração. Quem chama, garante a chamada. Aleluia. Quem elegeu, garante a eleição. Se você é um escolhido, ele garante a escolha. Ele não errou. Se ele te chamou, ele vai te preparar. Se ele te chamou, ele vai te municiar. E aí você me pergunta, como identificar? Aí, meu amado, nós vamos mergulhar. E vai ser profundo. Glórias a Deus. Eu pensando a respeito disso, como mergulhar no chamado. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu me empolgo demais, eu fico assim, vibrando na presença do Senhor de quando se fala de chamado, porque alguns, e sem menosprezar ninguém, por favor, mas só mostrando meu ponto de vista, alguns dizem assim, eu não pedi isso, eu não pensei isso. Irmãos, desde que eu entrei na casa do Senhor, eu pedi, eu pensei, eu busquei, porque eu sempre amei esse ministério pastoral. Eu sempre pedi muito para o Senhor, Senhor, me dá esse ministério pastoral. Senhor, o Senhor tem esse ministério, o Senhor tem essa chamada, e eu sei que o Senhor tem que enviar alguém. Então, eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui, fala que o teu filho ouve. E pensando a respeito disso, irmãos, eu peguei um texto, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, deixa eu ler com vocês, a palavra diz assim, por essa razão, torno a lembrar-lhe, e por favor, entenda aqui o contexto, aqui é a grande águia, aqui é o grande apóstolo, apóstolo Paulo, por essa razão, falando ao seu filho na fé Timóteo, por essa razão, torno a lembrar-lhe, que mantenha viva, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Olha que interessante, você tem um dom e as mãos foram impostas sobre você para a liberação desse dom. Só que tem um detalhe, olha o versículo anterior, o versículo que nós acabamos de ler, o versículo de número 6, tem a chama, tem o dom, tem algo que foi liberado. Mas espera aí, como foi liberado? Existe um contexto, existe uma história. Você que foi chamado por Deus, você tem que entender o seguinte, é muito bom revolucionar, mas você não pode se esquecer de quem estabeleceu os fundamentos, porque antes de você chegar, alguém começou, alguém abriu o caminho. Se hoje nós estamos aqui, meu amado irmão, é porque alguém veio aqui primeiro. É verdade. Os nossos pais na fé chegaram aqui primeiro. Se hoje eu sou pastor de uma igreja, e glórias a Deus por esse povo que eu amo demais, Deus abençoe os nossos queridos irmãos, se hoje eu estou aqui como um pastor, é porque antes alguém veio para iniciar esse caminho, alguém veio para preparar terreno, Bispo Júlio, pastor Aurilene, pastor Leandro, os nossos muitos pastores que iniciaram o ministério, nós não podemos esquecer. E agora olha o que Paulo diz, isso aqui é a base, como reconhecer um chamado. 2 Timóteo 1, versículo 5, um versículo antes. Recordo-me da sua fé, não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lloyd. Gente, isso aqui vai revelar algo muito profundo. E em sua mãe, Eunice. Ei, você está aqui, mas vamos respeitar quem chegou primeiro. Vamos reconhecer quem chegou primeiro. Então a gente pode entender com isso, pastor, que para identificar os nossos chamados, nossos dons, a gente precisa respeitar a história, né, pastor? Ai. Vamos mergulhar? Em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. A mesma fé que estava na tua avó, a mesma fé que estava na sua mãe, agora está em você. Agora, olha só que interessante. Como eu revelo, como eu faço para descobrir os meus dons, o meu ministério? Simples, por meio de paternidade e autoridade. Quando se fala de manifestação de dom, quando se fala de manifestação ministerial, eu tenho que entender que sempre vai iniciar por meio de uma paternidade, por meio de uma autoridade. Não tem como falar de ministério, não tem como falar de chamada, se nós não reconhecermos que existe uma paternidade e que existe uma autoridade. Hoje eu estou aqui porque eu tenho um pai na fé, alguém que me instruiu, alguém que me conduziu, alguém que me abençoou. Hoje eu estou aqui, mas é porque existem autoridades
que protegeram, autoridades que alimentaram, autoridades que instruíram. E olha que interessante, a sua avó e a sua mãe começou, mas Deus me usou para impor as mãos sobre você, Timóteo. Paternidade e autoridade. Como é que eu faço para revelar? Como é que eu faço para enxergar o que Deus me deu? Porque Deus já deu. Antes de você nascer, o Senhor já tinha preparado todos os dons. Antes de você nascer, o Senhor já havia estabelecido o seu ministério, o seu dom ministerial, o seu dom espiritual. Como eu faço para enxergar? Como eu faço? Existem muitos meios, e o primeiro meio é reconhecendo paternidade e reconhecendo autoridade. E aí tem mais alguns pontos aí, você conduz. Tá bom, amém, pastor. Você conduz. Se você achar melhor, eu mergulho aqui nesse como reconhecer. A gente vai indo assim, Vamos. Eu queria também compartilhar com os irmãos algumas coisas totalmente dentro disso. Isso até foi um tópico que eu separei, mas o pastor Rafael já aprofundou um pouquinho mais. Eu ia só falar da importância da liderança espiritual, mas o pastor já até expandir um pouco melhor, né? Isso realmente é crucial, né? A liderança, né? A autoridade, né? Espiritual, né? Isso é o meio. Deus utiliza as autoridades, né? Para identificar o nosso chamado também, né? Eu separei aqui como identificar o meu chamado, os meus dons, né? Então, primeira coisa tem a ver com aquilo que Deus fala ao coração das pessoas, as capacidades e as aptidões. Eu aprendi com o pastor Carlos Alexandre, né, da Igreja Missionária de Londrina, uma coisa interessante, que para a gente identificar o nosso chamado, ele passa por um caminho simples que dá para a gente, é como se fosse uma regra universal, né? Qual é essa regra? Então, existe pelo menos 3 testemunhos, que é o testemunho pessoal, ou seja, eu tenho uma convicção desse chamado, né? É algo que começa dentro de mim. Eu tenho, como disse o pastor Rafael, ele aspirou por isso, ele teve esse desejo dentro dele, né? Então o chamado ele passa por esse testemunho pessoal, né? Eu tenho essa convicção pessoal desse chamado. O segundo testemunho é o testemunho público, o testemunho da igreja. Então, aquele que tem um chamado específico, a igreja de Deus, ela começa a reconhecer. Claro que isso é aos poucos, né? Isso não é da noite para o dia, mas eventualmente algumas pessoas começam a ser usadas para falar, eu vejo esse chamado em você, eu acho que você tem esse chamado, né? E um outro testemunho, o testemunho da liderança. Então, os seus pastores, os seus líderes começam a identificar, você tem, né, esse chamado aqui, né? Então isso é muito importante. Outra coisa também que eu acho que ajuda muito a gente a identificar o nosso chamado é aqui. O testemunho também profético, de profetas. Deus costuma utilizar profetas, pessoas que a gente não conhece e de repente, né, vem aquela irmãzinha do coque, né? Meu Deus! Deus te chamou para isso aqui, né? Outra coisa que ajuda a gente a identificar o chamado é as visualizações mentais realizando isso. Então, por exemplo, você tem um chamado para... Vamos pegar um chamado simples, né? Simples assim, né? Eu digo que, por exemplo, um chamado para ficar no projetor da igreja. Então, você começa... É simples no sentido assim, irmãos, né? Deixa eu explicar isso. Todos têm o seu valor, todos têm o seu, né? A sua importância. Eu quis dizer simples no sentido de... A gente entende que, por exemplo, um chamado pastoral, ele exige mais complexidade na atuação do que, por exemplo, um projetor, né? Então, é nesse sentido, né? Sim. Que eu quis dizer. Então, a pessoa foi chamada para ficar no projetor da igreja. Ela começa a se ver, ter visualizações mentais fazendo isso. A pessoa foi chamada para dar aulas. Ela começa a se ver numa sala de aula. Isso começa a queimar ela. Ela pega um conhecimento, ela já começa a se ver passando para outras pessoas. A pessoa tem um chamado pastoral. Ela se vê cuidando de gente, ela se vê numa igreja, ela se vê servindo a comunidade, né? Então, existem essas visualizações mentais, né? Que traz essa questão. Outra questão importante, a natureza do chamado, né?
A natureza do chamado tem a ver com a pessoa já ser aquilo, né? Por mais que ela ainda vai entrar num processo de aprimoramento, é aquela famosa frase, né? Pede laranja, dá laranja. Pede abacate, dá abacate. Então, aquele que tem o chamado, ele vai viver isso, né? Naturalmente. Essência. Né? Sem precisar de título, sem precisar de posição, né? É claro que, como diz o pastor, isso para um cumprimento específico, ele vai passar por um processo de capacitação até chegar a esse ponto, né? Da imposição de mão. Mas a real é que o chamado, ele já vive isso naturalmente, né? Outra coisa, desejo, vontade, prazer, satisfação, alegria. O chamado, ele traz consigo um prazer. Não tem como eu falar, eu fui chamado para isso, mas eu não gosto de fazer isso, não tenho vontade, não tenho prazer. Então o chamado, ele carrega esse desejo, essa alegria, né? Me traz prazer de fazer isso, eu me sinto realizado, né, em fazer isso. E uma última questão, claro, pastor, né, fica à vontade para falar também em cima, pastor. Sim. Que eu anotei sobre identificação do chamado é uma inquietação sobre algo. Porque o chamado também um indicador do seu chamado é você se inquietar com algo. Então, por exemplo, você fica... a pessoa... dá um exemplo. Ela se inquieta com pessoas que têm problemas com drogas nas ruas. Ela fica inquieta, ela começa a pensar em soluções. É aquele olhar crítico, uma crítica construtiva que gera desejo de promover soluções. Aí, sim, muitas vezes isso pode indicar que ela tem um chamado para trabalhar numa clínica de recuperação de drogas, por exemplo, né? Então, o chamado, ele carrega esse olhar crítico, essa inquietação, sim, com alguma coisa, né? Isso tá errado, isso tem que melhorar, né? E traz né, consigo isso também. Exatamente isso. Eu costumo dizer que as suas dores, elas revelam o seu chamado. Por isso que nós não podemos fugir das nossas dores. Se você observar, a dor de Neemias levou ele a reconstruir uma nação. Por que muitas pessoas não conseguem revelar o chamado que tem dentro delas? Porque nós aprendemos por instinto, por natureza, a fugir das nossas dores. Na verdade, como homens e mulheres de Deus, como escolhidos do Senhor, nós temos que aprender a enfrentar. Você já parou para perceber que a dor de Moisés levou a ele se tornar o maior líder do Antigo Testamento? Você já parou para perceber que a dor de Neemias levou ele a reconstruir uma nação inteira? A dor de Gideão levou ele a se tornar o líder de uma nação. Então, meu irmão, minha irmã, guarda essa palavra, guarda essa direção no teu coração, é muito forte, que nosso querido irmão está nos ensinando aqui. A sua dor, ela tem o poder, na presença do Senhor, de revelar o seu chamado, os seus dons, o seu ministério. Quando nós pensamos, analisando em tudo isso que nos foi ensinado agora sobre como revelar dons, como revelar chamado, você vai perceber que Deus não chama pessoas desocupadas. Ou seja, o teu trabalho, por mais simples que seja, ele tem o poder na presença do Senhor de revelar a sua chamada. Quantos apóstolos foram chamados, gente? Quantos discípulos, quantos homens foram chamados? 12. E se você pegar dos 12, 11 trabalhavam. O único que não trabalhava, deu trabalho. Porque o teu trabalho na presença do Senhor tem poder para revelar a sua chamada. Nós não podemos desprezar, como nosso querido irmão acabou de falar, isso é muito importante. Mas pastor, eu estou aqui no projetor, no nosso ministério, nós chamamos de MTI, Ministério de Tecnologia, Ministério de Tecnologia e Informática. E nós temos ali a parte do telão da igreja, onde os nossos irmãos eles vão passando as letras, onde os nossos irmãos vão transmitindo o culto online, muitas atividades ao mesmo tempo. Parece ser algo simples, mas você já parou para pensar que por meio da simplicidade Deus revela coisas extraordinárias? Esses dias eu estava pensando com relação a uma irmã, um irmãozinho que pega uma câmera e tira uma foto. Quantas milhares de pessoas são alcançadas por uma foto tirada em um culto? E eu acredito que Deus pode usar uma foto daquela para tocar o coração de uma pessoa, no momento de adoração, no momento de louvor. Pastor, mas esse serviço é simples, eu sei. Meu irmão, mas você tem que entender que não é o tamanho do serviço, não é a complexidade do serviço, é a fidelidade que você revela entregando queijo. Pega essa aqui.
Pega essa aqui. Glória a Deus. Ô Jesus, é a fidelidade que você manifesta entregando queijo. Se Davi não fosse fiel para entregar um queijo, ele não ocuparia a posição de rei que ele ocupou lá na frente. Você consegue entender que Deus pega a simplicidade de entregar o queijo para manifestar um trono por trás? É exatamente isso, irmão. Como é que eu faço para revelar a minha chamada? Não menospreze as suas dores na presença do Senhor. Não menospreze o trabalho que Deus tem colocado na sua mão, porque aquele que é fiel sobre o pouco, o Senhor faz questão de colocar sobre o muito. Eu nunca ia imaginar que um tempo atrás, alguns anos atrás, vamos lá, 13 anos atrás, 14 anos atrás, eu com um bolo de panfleto assim, 500, 600 panfletos na mão, solzão do meio-dia pegando, e hoje nós estamos aqui chique, hoje nós estamos aqui, ó, de camisetinha, estamos aqui, ó, hoje tá tudo mais tranquilinho, né? Verdade. Pega, irmão, 5, 6 anos atrás, 10 anos, não precisa nem ir muito longe não, 5, 6 anos atrás, aquele terno, aquela camisa social travada aqui, aquela gravatona, solzão do meio-dia, 32, verãozão, 35 graus, pegando fogo no semáforo, 500, um bolo de panfleto na mão, entregando, batendo nos vidros dos carros. Ó, Jesus te ama, o Senhor te abençoe. Hoje as pessoas, elas querem estar na frente das câmeras, mas isso aqui é uma consequência. Hoje o meu dia começou, era 6 e pouco, 7 horas da manhã. Nós estamos aqui, eu não sei qual dia, qual horário que você vai assistir, mas hoje nós estamos aqui aproximadamente, que horas são agora? Mais ou menos 2, 3 horas? 3h48. 3h48. Hoje, das 7 às 11, eu tive 3 reuniões. Das 7 às 11, já fiz atendimento, já fiz reunião com construtores, já atendi pessoas, já me assentei para ouvir conselhos, buscar instrução, porque se hoje nós estamos aqui, é porque existe uma paternidade e existe uma autoridade. Nós não podemos desprezar aqueles que abriram caminho para nós, pelo contrário, nós temos que valorizar, nós temos que amar. Ame o seu pastor, ame a sua igreja. Poxa, mas meu pastor puxou minha orelha. Meu amado, pastor que não puxa a orelha não é pastor. E se tem uma coisa que eu amo fazer é puxar a orelha. Eu amo, é maravilhoso. Só que eu tenho conversado por esses dias com alguns irmãos e eu tenho dito, a mesma mão que corrige tem que ser a mesma mão que traz para perto, que abraça, que revela o amor de Deus. Nós vamos mergulhar aqui, vamos passar, senão nós vamos até nós vamos até meia-noite. Vira vigília esse programa aqui, hein? A gente deu aí um monte de ferramentas, né? E 2 ferramentas, assim, né? Até tá ministrando para mim, essa daí eu nunca tinha ouvido. A dor e o trabalho como identificação, como ferramenta para identificar o chamado. Olha que profundo. A dor pode revelar o seu chamado. Eita, glória a Deus. Forte, forte, forte. Jesus é bom. Ó, tem uma terceira pergunta aqui. Onde devo exercer o meu chamado? No sentido de espaço, pastor Rafael, local. Uau. Onde devo exercer o meu chamado? Será que é só na igreja? Na igreja templo? Tem outros ambientes que se pode exercer isso? Bom, eu tô com vontade de pregar, irmão. Tô à sorte que eu tô sentado, porque eu sou pentecostal, meu filho. Aleluia. Eu pensando sobre isso, onde pregar? No lugar que você está inserido. Aí onde você está nos ouvindo agora. Talvez você esteja no teu carro e tem alguém com você aí, não sei se você está fazendo um trabalho você está dirigindo, não sei se você está no teu escritório, não sei se você está na tua casa. Aonde eu devo pregar? Vamos aprender com Jesus? Quando nós acompanhamos a história de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai perceber o seguinte: Jesus pregava na sinagoga, Jesus pregava no meio da rua, Jesus pregava em cima no monte, Jesus pregava dentro das casas, Jesus pregava no meio da tempestade, dentro de um barco. Ah, meu irmão, Jesus é Jesus. Vamos aprender com o mestre? Glória Jesus estava no meio os discípulos no meio da tempestade. Jesus começa a pregar andando por sobre as águas. Aonde eu devo pregar? No lugar que o Senhor me inseriu, seja na tua escola, na tua faculdade, seja na igreja, seja na tua casa, seja no teu trabalho. Você está andando na rua, meu amado. Nós temos, ontem eu estava ouvindo um pastor que eu admiro já há quase 20 anos, e ele tem um ministério muito forte nessa área evangelística.
E ele pregando e meu coração queimando. Nós temos que voltar a pregar nos pontos de ônibus, nós temos que voltar a pregar nas praças, pregar no meio da rua. Ô meu irmão, está na hora de nós voltarmos a ser cheios do Espírito Santo. Aonde eu devo pregar, pastor? A Bíblia diz na carta aos Coríntios que o mundo não entende a loucura do Evangelho. Você consegue entender? Para o mundo o Evangelho é loucura. Então está na hora de fazer loucura para Jesus. E essa loucura é o poder de Deus para a salvação, meu Deus, de todo aquele que nele crê, né, pastor? Falar com crente é outra história, meu irmão. É exatamente Glórias isso. A Deus. É o poder de Deus, é Glórias o poder de Deus. Aonde pregar, no lugar que você está inserido, é agora, é aí nesse lugar que você está me ouvindo. Você pode abrir a tua boca, pastor, mas o que eu vou pregar? Abre o teu coração, abre a tua boca e diz aí para alguém que está perto de você: Jesus me ama, e Ele te ama tanto que está me dando essa oportunidade de falar do amor dele para você. Você pode ter certeza que o Espírito Santo vai te usar e corações vão ser quebrantados na presença do Senhor. Glórias a Deus, pastor. Glórias Amém. a Deus. É isso, não tem nem o que falar. É o que o pastor, né, falou aí. Eu acho que não é só na igreja templo, né? A igreja é no reino. O chamado é para o reino, né, Uau. pastor? Não é só para a igreja, é para o reino. Uau. Você pode, né, exercer seu É isso chamado, como o pastor disse aqui, na É isso sua aí. faculdade, no seu trabalho, no seu lar, É isso né, aí. nas suas relações sociais, na sua rua, na sua vizinhança, no seu bairro, no ponto de ônibus, no mercado, na onde você Meu estiver, Deus. né? O seu chamado pode ser exercido, né, em qualquer espaço, em qualquer ambiente, né? E é isso, acho que... Antes de passar para o próximo tema, guarda aqui essa direção. Não despreze os lugares. O maior sermão de Jesus não foi pregado, não foi ensinado, não foi ministrado dentro de uma igreja. Foi no meio de um monte, todo mundo sentado na relva. O maior sermão, o sermão do monte, não foi dentro de uma igreja. Glórias a Deus, glórias a Deus. E é isso que o pastor está falando, é assim, muito interessante, que Deus costuma colocar a gente no pouco para depois nos pôr sobre o muito, né? Então o chamado, qualquer que seja o seu chamado, antes de você vivê-lo nas suas visualizações mentais, na sua plenitude, você vai ter que vivê-lo em proporção menor, né? Você vai ter que ser fiel no pouco, né? Então Deus primeiro dá, né, um exemplo. Quem tem chamado com pessoas, Deus vai te dar 1, 2 pessoas, né? Quem tem chamado para, por exemplo, para essa questão eu dei um exemplo da projeção, né? Vai te dar em menos proporção, né? Para você exercer isso, né? E depois, conforme você for sendo fiel, você, né, for sendo se capacitando mais, né, naquilo e mostrando fidelidade para Deus, aí Deus vai te elevando, né, a níveis maiores, né, a responsabilidades maiores, né? Com certeza. Sempre foi assim, né? Com certeza. Deus não é louco de dar, né, coisas grandes, eu digo, em proporção. Com certeza. Para quem não está preparado para isso, né? Então, né, seja fiel no pouco também, né? E atente-se, porque Deus te colocou já sobre o pouco. Tem pouco nas suas mãos agora, hoje. Tem pouco de Deus nas suas mãos, né? E quais são os poucos que Deus confiou a você? Com certeza. Né? Seja fiel. Viva o seu chamado nesses poucos, com excelência, com zelo, que Deus vai te colocar sobre o mundo. Esses dias, meu amado, no estacionamento da igreja, uns irmãos ali recepcionando, ajudando os outros irmãos a estacionar os carros para iniciar o culto. E aí, enquanto nós estávamos nos preparando lá dentro para iniciar o culto, lá no estacionamento da igreja, os irmãos sendo cheios do Espírito Santo. Os irmãos sendo cheios do Espírito Santo, porque alguém sai do carro buscando uma resposta de Deus, e quem estava ali, no estacionamento ajudando a manobrar, estava com o coração facinho para Jesus. O Espírito Santo usa o irmão, um simples abraço, uma palavra. Essa noite, esse culto vai ser extraordinário para você. Essa noite Jesus vai falar com você. O irmão que saiu do carro, que recebeu aquele abraço, começa a chorar, porque não é o altar, não tem a ver com o púlpito. É extraordinário. O reino de Deus é grande demais para caber dentro de 4 paredes.
O reino de Deus é grande demais para caber dentro de 4 paredes. Eu costumo dizer que o pouco é o passaporte para o muito. O pouco é o passaporte para o muito. Quem aprende a valorizar o pouco. E meu irmão, por favor, entenda uma coisa. O que é pouco, filho? Uma alma está sendo alcançada, você chama isso de pouco? A Bíblia diz que quando uma alma é alcançada, existem festas nos céus. Você consegue entender isso? Por causa de uma vida, os céus param toda a sua dinâmica para festejar. No reino de Deus, o que muitos chamam de pouco se torna muito. No reino de Deus, o que as pessoas chamam de pequeno se torna grande. No reino de Deus, o fraco é forte, o desprezado é honrado, o que está caído é erguido. No reino de Deus, a roda gigante gira. No reino de Deus, a roda gigante gira. Nós temos que mudar a nossa mentalidade. Porque não é o muito, né, pastor? Oh, meu Deus. Não é o muito nem o pouco. Meu Deus. Né? Oh, meu Deus, é a disposição de servir, é a disposição de abrir a boca. Os maiores milagres não aconteceram dentro dos templos, porque os templos eram pequenos demais para receber uma multidão de 5.000 pessoas. Os maiores milagres um dos maiores milagres começou com um menino se dispondo a compartilhar 5 pães e 2 peixinhos. Eu te garanto que não estava dentro da igreja. É verdade. Porque a igreja é pequena demais para receber a grandeza do reino. Amém, oh, meu Deus. Amém. Bora para cima. Bora para cima. Eu lembrei aqui de uma frase de um pastor Jacó Vieira, onde eu fiquei em Maringá lá, um homem de Deus. Uma frase muito bacana que ele... As autoridades. As paternidades. Meu Deus. Que ele disse uma vez, né? Não despreze os pequenos começos. Uau. Não despreze. Glória nunca despreze os pequenos começos. Porque tudo que é grande começou pequeno um dia. Né, pastor? Tudo que é grande teve o seu começo. É isso. É sobre Acredite isso. nos pequenos começos, né? Acredite, né? Dê o seu melhor, dê a sua excelência, né? Porque a excelência nos pequenos começos glorifica a Deus, né? E se Deus vai querer colocar no muito ou não, é com Ele. Isso a gente não faz para ir para o muito, a gente faz para a glória de Deus, né? Uau. Como o pastor disse, Glória por pessoas, né? Tem que ter genuinidade nisso, não é o interesse de estar no muito. Isso aí, se Deus achar que você deve ir para ali porque Ele quer confiar mais pessoas, é só isso, não tem a ver. A nossa motivação não pode estar na quantidade, né? Mas na glória de Deus, Uau. né? Amém. Em fazer com amor e excelência, né? Amém. Aquilo que Deus nos confiou, seja onde for, no púlpito, na rua, na casa, né? Isso, Exatamente caminho. isso. Glória a Deus, pastor. Isso. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Tomara que dê tempo, né, pastor? Se não der, a gente marca outro dia aí, a gente vê. Bora. O pastor Rafael é um pastor muito ocupado, né? Ele tem muitas tarefas, mas agradeço muito ele ter tirado esse tempo para estar com a gente hoje aqui, prazer, né? Uma honra. Né? E de repente um dia, né? Se não der, a gente vai marcar outras vezes, né, pastor? Creio. Parte 1, parte 2. Parte 1, parte 2, né? Parte 2. Vai dar certo aí, no nome de Jesus. Amém. A quarta pergunta seria assim: como então desenvolver o meu chamado? Como desenvolver o meu chamado? Se a gente fosse pensar em desenvolvimento, pastor, desse chamado, qual o caminho para desenvolver esse chamado? Bora. De forma resumida e depois mergulhamos. Básico. Oração, jejum, estudo e discipulado. Ponto. Oração, jejum, estudo e discipulado. Glórias a Deus. Meu Deus, foi. Pastor, ó. Olha aqui, pastor. Ó o que eu escrevi, ó. Deixando ser lapidado por outros, ou seja, submeter-se a uma liderança, pastoreio, discipulado, mentoreamento. Aí eu coloquei aqui, ó. Todo mundo precisa crescer com quem já está. Você foi mais chique, né, meu amado? Você é mestre. É mestre. É mestre. A mesma coisa que ele colocou. Aí eu coloquei 3 palavras, ó. Oração. Um pouquinho distinto, mas bem similar. Ó. Oração. Coloquei livros, também ajuda muito a desenvolver estudo. Cursos, né? E o mentoreamento. Uau. Isso o discipulado, o mentoreamento, o pastoreio. Uau. Você vai desenvolver seu chamado, como o pastor Rafael está deixando isso latente desde o começo.
através de alguém que já está, né? Os discípulos foram desenvolver o seu chamado através de Jesus, né? Elias, Eliseu, Paulo, Barnabé, Timóteo com Paulo, né? Então, sim, não tem como, né? sim, Você precisa, todo mundo sim, precisa é a base. de alguém mais experiente, que está mais tempo. É a base. Né? Isso, né? Eu vejo pastores que eu conheço com 30, 40 anos de bagagem, tem o seu pastor mais velhinho lá, né? Que está há mais tempo. Todo mundo precisa de alguém. É, né? A base. É a base. Se você não tiver humildade para você se submeter e aprender com quem já está há mais tempo, com quem já construiu, você vai limitar o seu desenvolvimento, né? E até muitas vezes barrar, né, pastor? Até com barrar certeza. o seu desenvolvimento. Com certeza. Isso é um princípio básico de vida, gente. É princípio básico. O reino de Deus, eu costumo dizer que ele é muito lógico. Ele é muito lógico. Mas como assim o reino de Deus é lógico? É que é uma lógica diferente, é uma lógica espiritual. 2 mais 2 é 4. O reino de Deus, ele tem princípios que quando você começa a entender esses princípios, você consegue enxergar o resultado antes de alcançar ele. Por que você acha que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus? Existem princípios espirituais por trás deste conceito, por trás dessa afirmação, que garante o resultado. É como você disse, se eu plantei aqui uma semente de laranja, é impossível eu colher uma melancia. E esse princípio básico de vida se chama discipulado. Presta atenção como é base, não tem como fugir disso. É um pensamento muito lógico, e se você entender isso aqui, o seu ministério decola. Se hoje você está me assistindo, é porque alguém gerou você. Ou seja, não existe vida se não houver relacionamento. E o que é discipulado? Relacionamento. O princípio da vida. Você consegue entender que o princípio da vida, se hoje eu estou vivo, é porque alguém gerou vida. Como eu falo do nascimento de um ministério sem ninguém ter gerado esse ministério? Amado, é básico. Quando eu cheguei na igreja há 18 anos atrás, uma família destruída, passando assim, situações terríveis, só o amor de Deus para mudar a história e a trajetória da minha vida. Quando eu cheguei naquele lugar, é porque já tinha gente gerando vida. Então, como eu falo de dom, como eu falo de ministério, se eu não consigo entender que o princípio básico da vida é relacionamento, alguém se relacionou para que houvesse vida. Você consegue entender isso? Ministério é a mesma coisa, eu quero vida no meu ministério, então eu tenho que aprender a valorizar o relacionamento. Olha que interessante, como tudo trabalha ao redor desse princípio de discipulado. A maior autoridade, ou uma das maiores autoridades, na igreja primitiva, Pedro. Como é que Pedro foi gerado, irmão? Pedro não foi gerado com mágica. As pessoas confundem mágica com milagre. Mágica, meu irmão, não tem fundamento. O reino de Deus não trabalha com mágica. O reino de Deus trabalha com milagre. Você vai ver que por trás de todo milagre tem um princípio que foi obedecido. O princípio gera um milagre. A obediência a um princípio te leva a uma vida de milagres. O reino de Deus não é mágica. Pedro não apareceu do dia para a noite pregando para 5.000 pessoas. Não. Pedro teve que ouvir do seu líder: para trás de mim, Satanás. Pedro teve que ouvir do seu líder: trata o teu coração, porque ainda hoje você vai me negar. Pedro teve que ouvir de seu líder: você me ama. Pedro, para se tornar uma das maiores autoridades, meu Deus, pega aqui meu irmão, o Espírito Santo ele é extraordinário. Eu quero poder, mas não existe poder sem relacionamento. Para Pedro abrir a boca e uma multidão se converter, ele teve que ser discipulado por 3 anos e meio, ouvindo, caminhando, andando. Esses dias eu estava comentando, como é que Pedro aprendeu a expulsar demônios? Você acha que teve uma faculdade de teologia falando sobre demonologia? Falei certo? É isso aí mesmo? Tem que perguntar para o mestre para não errar, né? Você acha que Pedro sentou numa cadeira, numa sala de aula? E eu não estou desprezando, porque eu falei que um dos pontos é estudo, você tem que estudar. Mas como é que Pedro aprendeu? Caminhando do lado de Jesus. Quando você entende sobre oração, pega essa regrinha básica. Jejum e oração. Jejum me esvazia.
oração me enche. O jejum me esvazia de quem eu sou, a oração me enche de quem Deus é. Conseguiu entender isso? O jejum mata a minha carne, me esvazia de quem eu sou. A oração me enche de quem Deus é. Como é que eu faço para desenvolver meu ministério? Me esvaziando de quem eu sou para me encher de quem Ele é. Jejum, oração. Terceiro ponto, estudo, meu irmão. Tem que estudar, não adianta, tem que valorizar. Eu me lembro que as minhas primeiras ofertas, minha primeira oferta foram R$70 por mês. Eu me lembro porque marcou. Não é o valor, não é o valor, mas é a experiência. Depois de 2 anos servindo no meu ministério, eu recebi a minha primeira oferta, quando eu já estava em tempo integral. 2 anos depois, eu recebi a minha primeira oferta. Eu fiquei tão feliz com aquilo, tão feliz, tão feliz, tão feliz. E aí eu comecei a me perguntar, Senhor, o que eu vou fazer com essa oferta? E sabe para onde o Espírito Santo me conduziu? Vai conversar com as autoridades, com os responsáveis das faculdades, da faculdade de teologia, e pede para ele, para você pagar R$70 por mês no seu curso de teologia. Foi a minha primeira oferta. Eu peguei tudo que eu ganhava por mês, tirando o dízimo, eu peguei tudo que eu ganhava por mês e pagava a minha faculdade de teologia, para poder estudar, porque eu sabia que uma hora eu ia precisar. No começo, a faculdade de teologia foi o segundo passo. O primeiro passo, com R$70, eu sempre comprava um livro por mês. Quando a minha oferta aumentou um pouquinho, eu fui no diretor da faculdade e pedi para ele um desconto na minha mensalidade para conseguir pagar a faculdade. Naquela época, há 13, 14 anos atrás. E aí eu andava a pé. E aí, meu irmão, eu comia a marmita que pessoas ofertavam para mim, e com o tempo o ministério foi abençoando, as coisas foram melhorando, mas no começo é assim, você acredita? Se você acredita, manifesta a sua fé. Eu comecei assim, e aí estudando, sempre lendo um livro, sempre ouvindo pregações. Ei, por favor, não despreze a palavra que o seu pastor ministra no altar, é revelação de Deus para a tua vida. Eu sempre tive o hábito de anotar todas as ministrações. Então o que eu fazia? Jejuava, me esvaziava, orava, me enchia, ia para os cultos, anotava a pregação, lia um livro. Quando eu consegui uma condição, eu paguei a minha primeira faculdade, estudei, e sempre, desde o primeiro dia, sendo discipulado, porque alguém teve que me ensinar a orar, alguém teve que me ensinar a jejuar, alguém teve que me ensinar a estudar, alguém teve que me ensinar a usar com autoridade do nome de Jesus, para que vidas fossem libertas. Não despreze esses pontos. Aleluia. Jejum, oração, estudo e discipulado. É a base para desenvolver o que Deus te deu. Profundo. Só complementando o que o pastor disse aqui, eu percebo assim, muitas pessoas que têm um potencial assim, né? Só que eles não investem neles mesmos, né? E o maior responsável por desenvolver o seu chamado, o seu ministério, é você mesmo. Então você tem que buscar isso, buscar ajuda, buscar um mentor, né? Você tem que e estar disposto, né, a saber se relacionar, porque isso, né, pastor, a gente tem que entender que quem está há mais tempo, quem tem mais experiência, né, quem está acima, a gente tem que saber se relacionar. E isso às vezes a pessoa chegou ontem e quer mandar no cara que está 20 anos, 30 anos. Então você vai perder com isso, né? Se você não entender quem você é, onde você está, né? O seu relacionamento com tais pessoas, né? Aqui eu tenho que mais ouvir, mais aprender do que falar. Se você não entender isso, você vai limitar o seu desenvolvimento também, né? Respeitar, né? As paternidades, isso, né? Porque o jeito que Deus vai utilizar é pessoas, né? O meio é relacionamento, não adianta. Tem coisa... Tudo tem a sua importância, o livro, o estudo, mas tem coisa, como o pastor disse, só a oração vai revelar. Tem coisa que só o relacionamento com um mentor, um pastor, um discipulador vai revelar. Com certeza. Você não vai aprender no livro. Deus parece que tranca e só libera isso na pessoa, né? Então tem coisa que você vai pegar só nos relacionamentos, coisa que você vai pegar só na oração, coisa que você vai pegar só... Por isso que a gente não pode ficar preso só a uma coisa, só ler, não orar, não adianta. Só orar, não ler Bíblia, não adianta, porque
cada lugar tem as suas revelações, né, de Deus. Então, Isso mesmo. né, é um conjunto, né, pastor? É um conjunto para esse desenvolvimento, né? Com certeza. Esses dias eu fui tomar café. Eu gosto bastante de tomar café com as pessoas, porque eu aprendo muito. Eu gosto muito de ouvir, gosto muito de compartilhar. Esses dias eu estava numa situação, enfrentando um desafio no ministério, e eu já tinha ouvido uma verdade a respeito de uma questão. Já tinha ouvido essa verdade muitas vezes, por anos, mas nunca havia entrado na minha mente ou no meu coração. Então, era uma ferramenta, mas que eu não conseguia utilizar dessa ferramenta. Eu tinha, mas não conseguia. Eu conhecia, mas não conseguia. Tomando um café com um querido, o irmão soltou um detalhezinho, que era de algo que eu já tinha ouvido 4, 5, 6, 7, 8 anos. Mas naquele dia, a minha mente destravou. E quer saber o que aconteceu? Eu arranquei toneladas de peso extra das minhas costas. Porque, apesar de sermos, e guarde isso aqui, nós somos homens de Deus, mas nós não somos Deus. Existe uma diferença enorme nisso. E nós precisamos de pessoas. Naquele café, conversando com aquele irmão, que é um homem de Deus, uma palavra que ele me falou, irmão, mudou a minha forma de enxergar uma realidade que eu estava enfrentando no meu ministério. E naquela hora que o irmão falou, o Espírito Santo penetrou de forma profunda no meu coração, e eu disse para o irmão imediatamente: irmão, você não tem noção o quanto Deus te usou nessa sua afirmação de agora. Os céus se abriram sobre a minha vida. Eu saí de lá transformado, com um aconselhamento, com uma conversa, uma frase que demorou 3 segundos, 5 segundos. Meu irmão, não despreze o poder do aconselhamento, do discipulado. Isso é fundamental. Esses dias o meu bispo, eu sou apaixonadão pelo meu bispo. Eu tenho 3 pastores que me acompanham há quase 18 anos. Eu tenho 3 pastores e eu ouço esses pastores sempre. Eu mando sempre mensagem para esses pastores, e um desses em primeiro lugar, o meu bispo, paizão na fé. Ele costuma dizer o seguinte: se o projeto é grande, ele não pode ser executado por uma pessoa. Se o projeto é grande, passa do eu para o nós. Se é grande, um só não consegue. Então nós precisamos de mais pessoas. E nesse café, em uma conversa, em 3 segundos, anos e mais anos foram transformados por uma verdade, em um momento discipulado. Que Deus poderia ter te revelado isso numa oração, mas o meio que ele e que eu já escolheu, ouvi, quantas vezes eu ouvi no culto, quantas vezes eu já li em livros, mas naquele dia, uma conversa, um período discipulado, a minha mente mudou. Meu Deus. Mudou. O poder do discipulado, né? O poder do discipulado. É fundamental. Glória a Deus. Glória não a vai dar Deus. tempo, mas em nome de Jesus a gente marca uma parte 2 aí. Opa. Olha, então aqui tem a parte 5. Sim. Como suportar o processo do chamado? Quais conselhos o senhor daria, pastor, para a pessoa suportar o processo? Porque uma coisa é ter o chamado, outra Sim. coisa é ele começar realmente... Claro que ele vai vivendo no dia a dia, como a gente disse, mas Sim. sempre tem aquele divisor de águas. Sim. Onde ele realmente cumpre na totalidade, começa a viver na totalidade o chamado. Sim. E tem esse processo, né? E durante esse processo, como suportar esse processo e não tirar a mão do arado, não abandonar o barco, Sim. não retroceder? Sim. No começo, os meus pastores, eles costumam dizer o seguinte: filho bonito sempre tem pai. Filho bonito tem pai. Depois que a coisa acontece, meu irmão, aí você vai achar um monte de fã, você vai achar um monte de admirador, você vai achar um monte de gente que paga caro para ter aquilo. Pega um terreno, no meio do nada, mato para todo lado, um monte de bicho ali, ninguém dá nada. Experimenta tirar o mato, limpar esse terreno. Você vai ver se não aparece dono rápido.
Quando é pequeno, quando está começando, ninguém valoriza. Mas depois que cresce, aparece um monte de gente para dizer, puxa, eu sempre acreditei em você. Mas lá atrás, na verdade, não acreditou. Não acreditou, né? Como é que eu faço? Primeira coisa, fé. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é a fé? É a certeza do que eu espero e a convicção do que eu não vejo. O que é a fé? É a certeza do que eu espero e a convicção do que eu não vejo. Eu não vejo, mas eu sei que vai acontecer, porque quem me chamou é fiel para garantir a chamada. Não é coisa da minha cabeça. É Deus que tem colocado isso dentro de mim e tem se manifestado nos ambientes. Então, fé. Guarde isso aqui. Se você não acreditar no seu sonho, não adianta esperar em que as outras pessoas também acreditem em você. Se você não acredita, os outros não vão acreditar. No começo, é José sendo traído pelos irmãos e sendo vendido como escravo. No final, é uma mesa, onde José recepciona os seus irmãos e alimenta a todos. No começo, o desprezado, o desvalorizado. Lá no fim, a unção que eles rejeitaram foi a unção que suportou e sustentou a vida de todos eles. O importante não é quantas pessoas te desprezam, o importante é o quanto você acredita na tua chamada. O Senhor é comigo. Não está fácil, mas eu vou avançar. Eu tenho um chamado, eu tenho um sonho. Lá no começo, eu cantava muito esse louvor, é um louvor um pouquinho mais antigo, e eu gosto muito, o refrão dele diz assim, eu tenho um chamado, eu tenho um chamado, jamais vou me calar, eu tenho um chamado do Evangelho a anunciar, eu fui escolhido, eu sempre cantei isso, desde o ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Consegue entender isso? Eu tenho um chamado. É esse aí, Olha é aí, esse aí, é esse aí. O irmão é bom, hein? Ó o dom. Já pegou, já achou a música. Dona Excelência é isso, ó. É isso aí. Glória a Deus. É isso aí. Bênção, pastor. Glória a Deus. Eu queria acrescentar dizendo assim, resiliência e uma coisa importantíssima para suportar o processo é você estar sensível, né, a ouvir a voz de Deus. Amém. Porque Ele é o que vai, Amém. nos momentos difíceis, nos momentos de desânimo, nos momentos de humilhação, Amém. porque faz parte do processo, né? Faz parte. Né? Deus às vezes até fecha os ouvidos de outras pessoas para amadurecer a nossa convicção, né? É o que o pastor falou, a convicção pessoal. Noé não tinha ninguém afirmando ele. Meu claro Deus. que a igreja Deus vai usar profetas, vai usar pessoas, mas só que a coisa principal aí é você acreditar naquilo que Deus está te falando. É você crer, como o pastor diz, naquilo que Deus está te falando, né? E você ouvir a voz dele, porque ele, no seu interior, ele vai te alimentar, ele vai te sustentar. O sumo pastor, supremo pastor, vai te conduzir Amém. no seu chamado, né? Então é estar sensível à voz de Deus. Eu queria rapidinho, ainda tem alguns minutinhos, 2 minutos, 3 minutos, a última pergunta, como executar ou viver o meu chamado, né, no sentido da maneira. Eu queria só dizer aqui em relação a algumas maneiras de você executar o seu chamado de forma que glorifique a Deus, né? Procurando fazer com zelo e excelência, Amém. tendo humildade diante das pessoas, colocando amor naquilo que você faz, respeitando os tempos, não ser ansioso, não querer viver coisas antes da hora, né? Mas o mais importante, sondando sempre as suas motivações e as suas intenções, para ver se você realmente está executando o seu chamado de uma maneira genuína, Uau. de uma maneira que honre e glorifique a Deus e que sirva as pessoas, e não é aquilo, é você se dispor a ser usado por Deus, diferente de você usar Deus, as pessoas e o evangelho para você, para sua conveniência,
né? Isso é uma linha fina que separa homens de Deus de homens que não são de Deus, né? Isso tudo se verá, as motivações, as intenções. Para concluir, tem tudo a ver com isso que você acabou de falar. Nós não conversamos sobre as respostas. Não conversamos. Só as perguntas que a gente elaborou junto. Olha como é Deus. Tudo no reino tem 2 objetivos: glorificar a Deus e amar pessoas. Glorificar a Deus e cuidar de pessoas. Seja pregando, seja cuidando no estacionamento, seja evangelizando, seja cantando, tocando, seja limpando. Tudo tem como objetivo glorificar a Deus e amar pessoas. Se o que eu faço não manifesta amor por vidas, na verdade eu não estou construindo, eu estou destruindo. Como executar o meu chamado? Adorando ao Senhor e cuidando de pessoas. Adorando ao Senhor e amando vidas. Coloque amor no que você faz. Glória a Deus. Meus amados, que Deus abençoe vocês. Curtam o vídeo, compartilhe, né? Para alcançar mais pessoas aí. Se inscreva no canal, né? E até uma próxima. Pastor, Amém. O senhor pode, para concluir, orar por nós? Né? Com certeza. Fazer uma oração de fechamento por nós? Com certeza, com certeza. Só para ficar frisado, nós temos aqui no nosso rodapé o endereço da igreja, as redes sociais, caso os irmãos queiram participar. Deus abençoe a sua vida, foi um grande prazer estarmos juntos. Espero ter mais oportunidades como essa. Me senti muito honrado e fiquei muito feliz por poder servir vidas e amar servir vidas e adorar ao Senhor. Amém? Vamos orar? Eu agradeço, pastor, também, né? O prazer é meu, o prazer é nosso. Amém, né? amém. Uma oportunidade de ter um grande homem de Deus aqui com a gente, como o Senhor, né? Amém. A honra é toda nossa. Amém. Pode ter certeza. E fui muito ministrado, né? Glória a muito Deus. Ministrado com Glória esse vídeo. a Deus. E creio que Glória todos a Deus. eles que estão ali também foram muito bem ministrados. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, graças nós te damos. Obrigado por este dia, obrigado por esta oportunidade de podermos compartilhar um pouco do conhecimento da sua palavra, de podermos manifestar e revelar o seu amor por meio deste dia, por meio deste programa. Senhor, que vidas venham ser impactadas, que pessoas possam ser transformadas, que ministérios possam ser revelados, que chamadas venham ser executadas na sua presença, que os eleitos se levantem com ousadia, com sabedoria, com sinceridade, com santidade na tua presença. Senhor, eu te peço, conforta o coração dos meus irmãos. Se existe alguém, Senhor, que está ouvindo com o coração ferido, machucado por alguma situação, o Senhor é quem conforta, o Senhor é quem consola, o Senhor é quem fortalece. Meu Deus, eu te peço, toca o coração desta irmã ou deste irmão, para que eles possam exercer de forma plena o chamado na tua presença. Graças nós te damos, Senhor, porque o teu amor nos alcançou. Graças nós te damos, Senhor, porque a tua presença tem nos transformado. Meu Deus, que o teu nome venha a ser glorificado e que vidas possam ser impactadas pela tua presença. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Amém, amém e amém. Glória a Deus.